Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook, também aos meus amigos da página do YouTube. 1º de junho de ano de 2019, são exatamente 22 horas e 4 minutos. Vamos dar a continuidade do nosso estudo com os 7 sinais do fim. Hoje nós vamos se tratar do 3º sinal. O 1º sinal nós falamos sobre a internet, né? O avanço da internet, né? O quanto a internet é o bom para o uso, para a pregação do evangelho, que vai se estender até em lugares mais remotos, onde a pessoa em si não consegue enxergar, que pode ter um avanço tecnológico. Como também a internet também vai ser de muito uso para o mal, para a criação de maldades. Nós também falamos sobre a respeito do 2º sinal, que é a distração, que um dos sinais do fim é a distração. Pessoas que estão se distraindo com seus afazeres, se distraindo com as suas redes sociais, com o mundo tecnológico, com as Netflix, YouTube e etc. Pessoas que se entregam diretamente a essas distrações, né? E estão esquecendo de que em sua volta muitas coisas estão acontecendo, que possivelmente são o exemplo de que está ocorrendo, que é o fim do mundo, o princípio das dores, a vinda do nosso Senhor Jesus. Então nós vamos tratar do 3º sinal, que mostra claramente o fim dos tempos. Nós vamos falar sobre Israel, o termômetro do mundo. Israel, povo escolhido por Deus, terra santa, lugar das grandes profecias. Incrível como um território tão pequeno no globo terrestre interfira tanto no curso da humanidade. E isso é bíblico, pessoal. Você vê, Israel é uma terra pequena, né? Um território pequeno, mas ele parece que tem a ligação com o mundo inteiro. Parece que tudo se envolta, tem dado em volta a Israel. Lá no final nós vamos falar com relação a isso. Os sinais da vinda de Cristo estão ligados ao que acontece em Israel. E certamente o maior sinal que já estamos vivenciando, o fim dos tempos, é o retorno do povo judeu e a fundação do Estado de Israel em 1948, conforme várias profecias bíblicas já anunciavam. Uma dessas profecias bíblicas anunciado, que é o retorno do povo judeu, e também de que a fundação do Estado de Israel em 1948 está fundado bem aqui, no Isaías, no capítulo 66, versículo 8, fala exatamente sobre isso. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-á fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Durante quase 2000 anos, o povo judeu viveu espalhado pelo mundo, longe de sua terra, desde quando Jerusalém foi invadida e destruída em 70 depois de Cristo, o qual Jesus disse naquela época que não ficaria pedra sobre pedra. E surpreendentemente, em 14 de maio de 1948, foi reconhecido como Estado e os judeus do mundo inteiro puderam retornar para sua terra. Em 1948,
Israel foi reconhecido como Estado. Veja quanto tempo isso, pessoal. Praticamente 70 anos, para mais, né? 71 anos vai fazer. Fez, né? 14 de maio, Israel fez 71 anos após isso daqui. Então são 71 anos da espera da vinda do Senhor Jesus. Então ali, diz os estudiosos, que ali é o começo do fim. Eles falaram que é o começo do fim, né? Porque depois que Jerusalém foi invadida, o povo judeu sumiu, teve que se invadir. Houve uma massa, eles sumiram para o mundo inteiro. E não foi à toa que também na época da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus foram mortos por Hitler. Até porque, eu tenho falado isso, achei um pouco irônico de ter falado, que Hitler ainda fez até um favor para Cristo. Por quê? Porque enquanto os judeus estavam sendo mortos, na verdade Hitler estava matando apenas corpos, né? Porque os judeus sabiam que dali, na mão de Hitler, dali era para a morte. Então quantos clamores eles fizeram a Deus, quantas orações eles fizeram a Deus, não é verdade? Quantas vezes eles chegaram a Deus. Então ali ocorreu essas mortes. Então depois de anos para cá, desse reconhecimento, muitos judeus retornaram às suas terras, retornaram para Israel. E isso mostra de que as profecias estão se cumprindo. Por isso que todo o mundo, ele se torna em volta de Israel. Você vê que os massacres, quando acontecem lá, de repente do nada acontece aqui. Homens, bombas, são vindo tudo de lá. Que eles promovem aquela guerra santa, né? A guerra santa deles é aquela, eles vão lá, entram na área inimiga e acabam matando todo mundo, inclusive pessoas inocentes. E geralmente o homem-bomba, ele entra em shoppings, em igrejas, né? Aonde tem bastante maior número de pessoas. Nós já vimos também aí ataques aéreos, né? Foi em 2000, né? Dos aviões lá destruindo os Estados Unidos. Quer dizer, há uma guerra por detrás de tudo isso, mas todo isso daí foca sim com os sinais do fim. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 11, no versículo 7, eu vou pegar aqui, diz bem assim, deixa eu ver aqui, no capítulo 11, versículo 17, né? Portanto, diz o Senhor. Primeiro nós vamos ler, portanto, diz o Senhor. Deixa eu ver aqui. Assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolhereis das terras para onde fosses lançado, e vos darei a terra de Israel. Esta profecia, ela se cumpriu-se parcialmente quando um remanescente voltou do cativeiro babilônico. O seu retorno começou em 538 a.C. Este versículo predizem ainda um futuro reagrupamento de Israel no fim desta era, a qual houve o retorno dos judeus, né, após Israel ser retomado, após Israel, né, ser reconhecido como Estado. Com esse acontecimento, podemos afirmar que estamos em contagem regressiva para o retorno de Cristo à Terra. O próprio Senhor Jesus falou sobre esse dia quando falava aos seus discípulos sobre o fim dos tempos.
Então Jesus já estava alertando sobre o fim dos tempos lá atrás, em suas profecias, falando aos seus discípulos. Meu amigo, minha amiga, Jesus ele veio para nos salvar. Antes de Jesus, da vinda do Senhor Jesus aqui na terra, o Antigo Testamento ele é totalmente voltado para o olho por olho e dente por dente. E também nós, os gentios, nós não tínhamos direito à salvação. Existia um povo escolhido, que era o povo de Israel. O povo de Israel era o povo escolhido por Deus. Só que também era um povo rebelde. Ora estava com Deus, ora se sujeitava às idolatrias. Então era um povo que se misturava com outros deuses, era um povo também que se perdia. Nós temos a história aí do Êxodo, nós temos a história aí também com relação quando Moisés, né, foi lá e libertou o povo de Israel, que ficou há anos na mão do rei, na mão de Faraó, sofrendo no cativeiro. Mas mesmo assim, Moisés conseguiu tirar eles, mas mesmo assim aquele povo ainda se sujeitou à idolatria. Quando Moisés ficou 40 dias afastado do povo, mas ficou lá no Monte Sinai, recebendo as ordens de Deus. Houve até os mandamentos. E de lá para cá a história foi continuando. Uma hora o povo estava com Deus, uma hora o povo estava na idolatria. Inclusive, muitos na época se envolveram com mulheres de outros lugares, que eram considerados inimigos do povo de Israel. E inimigos do povo de Israel eram considerados também inimigos de Deus. Então até que, durante essa trajetória toda de vida, o Senhor Jesus teve que vir aqui na terra, passar por tudo que passou, ser humilhado, ser ultrajado, ser crucificado e morto, para que nós tivéssemos a salvação, para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós tivéssemos acesso. Porque antigamente, meu amigo, minha amiga, a pessoa para chegar até Deus, ela precisaria de um profeta para fazer isso por ela, ou de um sacerdote, e ainda teria que fazer um sacrifício, que era sacrifício de bois, animais, para chamar a atenção de Deus. Hoje nós não precisamos disso. Quando Jesus foi crucificado, o véu foi rasgado e fez com que eu e você pudéssemos se aproximar mais de Deus. Então hoje nós não precisamos de um profeta a falar por nós. Nós não precisamos de sacerdotes a falar para nós, e muito menos nós precisamos fazer sacrifícios, seja financeiros ou até mesmo sacrifícios animais, para se chegar até Deus. Hoje você pode dobrar os seus joelhos em qualquer canto, em qualquer hora, e falar com Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está no mundo, o Espírito Santo está avisando, o Espírito Santo está anunciando a vinda do Senhor Jesus. E o Espírito Santo está levantando pessoas que estão com a vida com Jesus para anunciar esse Evangelho. E o fim dos tempos, ele tá muito mais próximo do que nós imagina. Por que ele está muito mais próximo do que nós imagina? É que nem eu falei do primeiro sinal da internet. A internet vai ajudar com que o Evangelho ele fosse ao mundo inteiro. O Senhor Jesus ele não vai vir enquanto uma única pessoa do mundo, enquanto todas as pessoas do mundo receber este Evangelho. Aí o Senhor Jesus vai vir. Aí vai se começar dando os inícios do fim. Então veja, meu amigo, minha amiga. Olha ao seu redor.
Olha para aquele povo de Israel, veja como que está hoje e olha nos dias de hoje. É muito bom você pesquisar, saber das notícias de fora. Se você já se assusta com notícia daqui do Brasil, imagine com as notícias lá de fora. E tudo é voltado para os fins dos tempos. Aprendei-vos, pois, esta parábola da figueira. Nós vamos ler o Mateus capítulo 24, o versículo 32 ao 34. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está o próximo verão. Hoje você vê, você sabe muito bem quando é inverno, você vai saber muito, a gente já sabe muito bem quando é outono, quando é primavera e quando é verão, não é verdade? E a gente observa isso ao redor da nossa natureza, não é verdade? Quando começa a cair folhas de árvores, caírem no chão, se secar e tudo, é sinal de que o inverno está próximo, não é verdade? E já existem as estações certinhas. E até porque também o clima não está mais batendo. Você vê que até o clima, até a natureza, ela já não está mais de acordo com as estações do ano. Mas, com relação às folhagens, às folhas, essas outras coisas da natureza, a gente percebe que já é o inverno, que a primavera está chegando. Não é verdade? Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Terremotos, guerras, tsunamis, coisas estão acontecendo ao nosso redor. E quando acontece guerra, pode perceber, já começa a primeira guerra lá em Israel. É lá que começa. Por mais que comece uma guerra civil lá, já começa a mexer com os outros países. Então tudo é focado lá. Tudo é bíblico, começado por lá. E vamos continuar mais no estudo dizendo assim. Em vários trechos bíblicos, Israel é representado pela figueira, o que significa que ela foi cortada e depois de 2000 anos brotou e renasceu novamente. Ou seja, Jesus quis dizer que, assim que percebemos, quando está chegando uma estação, também ficaria claro perceber quando estas coisas acontecessem. Um outro aspecto importante para a parábola da figueira é que ele fala. Aí nós vamos repetir o Mateus 24, 34, que diz bem assim, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tudo indica que essa geração terá o retorno de Cristo. Eu mesmo disse, foi ontem, que nós não vamos passar desse século 21. Nós não vamos chegar ao século 22. Jesus está muito mais próximo, meu amigo. Muita gente vai ser pego de surpresa. Muita gente até vê as guerras, assiste pela televisão os noticiários de guerra, né? Sai comentário lá no seu trabalho, você viu lá o que está acontecendo lá, não é verdade? Muita gente vai ficar sabendo. Só que o que está passando despercebido, que tudo isso está indicando que Jesus está muito mais próximo quanto nós imaginamos. Não haverá mais paz. As pessoas hoje acreditam em paz, acreditam que vai ter paz. Meu amigo, minha amiga, não haverá paz, haverá guerra.
E tudo indica que amanhã ou depois nós vamos passar pela Terceira Guerra Mundial. Tudo essa volta, todo esse contexto bíblico, ele vai totalmente indicar para a Terceira Guerra Mundial. E acredite, será a terceira e última guerra mundial. A gente vê os conflitos que está tendo lá atrás. Você não vê a Venezuela como é que está hoje? Há uma ditadura ali. Ali, a Venezuela, do jeito que está hoje lá, para você ter uma ideia, já eu posso dizer que é uma réplica do que está para acontecer ainda no mundo inteiro. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Então, tudo indica que as profecias estão se cumprindo, certo? Não é historinha, não é história para boi dormir, não é alguma coisa apenas contado, não. Realmente as coisas estão acontecendo. Olhe em sua volta, veja em nossa volta, veja como que está a nossa política brasileira, veja como que se encontram as pessoas. Percebe-se que as pessoas hoje estão vivendo muito mais do que um animal, tão piores do que um animal. Veja essas coisas acontecendo, terremotos ultimamente acontecendo até no Brasil, que antigamente não existia. Guerra, pessoas se matando, gente entra aí de dentro das escolas, no ônibus, vai, mata 2, 3, 4. Um homem bomba do nada, vai lá e se explode. Tudo simboliza que Jesus está voltando. E nós estamos lhe avisando. Nós estamos anunciando que a vinda de Cristo está muito mais próximo do que nós imaginamos. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu a Jerusalém como a verdadeira capital de Israel. Veja só, reconheceu, lembram disso? Quando ele fez esse reconhecimento, todo mundo começou a falar que ele era o anticristo. Só porque ele reconheceu que Jerusalém é a capital de Israel. Falaram que ele era o anticristo. Porém, é bíblico isso. Transferindo a embaixada americana de Tel Aviv para a Cidade Santa. A mesma decisão já está sendo tomada por outros países, inclusive o Brasil. Então eles já estão transferindo as embaixadas justamente para aquele lugar chamado Israel, a Terra Santa. Isso, meu amigo, para você ter uma ideia, da onde vai surgir o tal famoso anticristo. Lá na frente nós vamos falar sobre o espírito do anticristo. Mas eu estou falando do anticristo em si, o homem. Tudo indica que ele vai sair lá do meio do povo de Deus, esse anticristo. Quando surgir a Terceira Guerra Mundial, ele que vai promover a paz. E essa paz será no mundial. Nós vimos aí recentemente o Macron, né? Falaram que ele é o anticristo. Porque ele falou, aquele Macron lá da França, né? Falaram que ele é o anticristo porque ele anunciou que ele seria a peça-chave para causar a paz. Só que nós não estamos na Terceira Guerra Mundial para que alguém chegasse e falasse isso em redes sociais, na televisão. Então, quando houver Terceira Guerra Mundial, vai surgir este homem no meio desse povo de Israel.
É um cara que vai ser muito inteligente, conhecedor de teologia, conhecedor da Bíblia inteira, conhecedor da ciência, conhecedor de toda a história, enfim, será um cara totalmente inteligente. Ele será tão inteligente, que as pessoas vão acreditar nele. As pessoas serão seduzidas por ele, e é ele que vai fazer com que as alianças de todas as nações caíssem sobre ele. E ele vai promover essa paz, ele vai reunir essa ordem mundial. Por isso que as abaixadas estão tudo indo lá para Israel, e inclusive o Brasil. Amanhã ou depois, estão tudo lá. As embaixadas americanas já se instalou. Amanhã está Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Itália, enfim, vão estar tudo lá focado em Israel. Vão estar tudo em volta. Vamos dando continuidade aqui. O outro sinal, esse é o mais dos importantes. O outro sinal é o preparativo para a construção do terceiro templo de Israel. O instituto responsável por isso afirma que todos os utensílios para o serviço sagrado do templo estão prontos. Inclusive, a criação de um filme onde mostra o templo surgindo no mesmo local que atualmente está a mesquita Domo Rocha, local estudado pelos muçulmanos e judeus, onde antes era construído esse templo. Esse filme, se você procurar no YouTube, inclusive eu baixei esse filme, eu vou depois jogar na rede social, vou jogar lá na minha página Carpinteiros do Universo, depois vou compartilhar. Esse vídeo já foi feito, inclusive os Estados Unidos pediu até perdão porque houve uma polêmica de que uma foto foi montada, uma foto, justamente a construção do templo no lugar que eu estava lendo aqui, no lugar da mesquita Domo Rocha. E isso também é bíblico. Os Estados Unidos até pediu desculpa, porque ele não diz eles que não sabia desta foto. Mas a construção do templo, que é focado nisso daí, é justamente no lugar da mesquita. Mas como que eles vão fazer isso? Algo muito interessante aqui, que eu estava olhando aqui, no livro do estudo de um Apocalipse, fala justamente o que eu estou falando aqui. Quer ver? Na verdade, poderia ser até o juízo de Deus com a sexta trombeta, pessoal. Eu acho que se nós começar a estudar declaradamente o livro do Apocalipse, tudo indica que as trombetas estão tocando. Quer ver? Ó, como eu estava falando aqui, a sexta trombeta revela que a terça parte da humanidade será destruída. Isso deverá acontecer através de uma guerra mundial com o uso de armas nucleares. E nós vimos aí o avanço dessas armas. A China, por exemplo, se não me falha a memória, diz que ela tem uma bomba nuclear, uma arma nuclear, uma bomba nuclear, que ela é capaz de destruir o Texas inteiro lá dos Estados Unidos. E sabia que essas armas nucleares, muitos países têm, que já está prontamente direcionado? É só ele apertar o botão. Se ele apertar aquele botão, essas armas vão sair. E ela já tem lugar certo, direcionado. Vai saber se uma dessas bombas está direcionada ao Brasil. Por exemplo, a Venezuela. A Venezuela, ela tem um grande exército muito bom.
Para invadir Venezuela, você não consegue invadir por terra, porque elas têm armas muito mais avançadas do que qualquer país. As armas terrestres, ela é muito mais avançada. Para invadir Venezuela com o exército, tem que ser por cima. E para destruir Venezuela por cima, tem que haver o quê? Uma bomba nuclear justamente direcionado a ela. Por isso que haverá a Terceira Guerra Mundial, pessoal. E aí que vai entrar a história da construção do terceiro templo. Quer ver? Eu vou dar continuidade nisso daqui sobre o Apocalipse. Acreditamos que esta guerra terá o início no Oriente Médio. Sempre começou por lá. Tendo em vista que os 4 anjos da guerra serão soltos juntos ao rio Eufrates. Cremos também que isso seja uma visão antecipada da luta final dos povos do Armagedon. É justamente aí que entra a reconstrução do templo. O domo da rocha e a mesquita de Omar terão de ser destruídos, a fim de darem lugar à construção do terceiro templo em Jerusalém. Porque o templo dos judeus não poderá ser erguido em outro lugar, senão onde está a mesquita muçulmana. Por isso que se você olhar esse vídeo, é só você escrever lá, filme da construção do terceiro templo. Aí você vai ver esse filme ali. E o filme vai retratar justamente ali a construção do terceiro templo de Salomão, que eles falam, no lugar justamente da mesquita. E olha, que é bíblico. Somente uma guerra no qual os judeus tomem à força o espaço onde se encontra a mesquita, ou então um terremoto, para que isso se torne realidade. Estamos com vida à segunda opção. Ou os judeus vão invadir para destruir a mesquita, para fazer a construção do templo, ou então haverá um terremoto para destruir isso daí. Isso porque dificilmente os judeus tocarão no santuário muçulmano, já que estão fazendo acordos de paz com todo o mundo árabe e até reatando laços diplomáticos com o Vaticano. E aí que os judeus tomarão posse da antiga Jerusalém e reerguerão o terceiro templo, tão esperado por todo mundo sionista. Segundo a profecia de Ezequiel, o próprio Deus causará a destruição da mesquita, porque está escrito, veja só: pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que, naquele dia, será fortemente sacudida a terra de Israel. Ezequiel 38:19. Ora, se a terra de Israel será sacudida por Deus, obviamente vai causar um dano, patrimônio imaterial nessa mesquita. É aí que entra os judeus, e é aí que eles vão construir o terceiro templo. Veja só, em dezembro de 2018, você pode até também procurar no YouTube que você vai ver isso daí. Inclusive está nesse filme. Correu uma cerimônia de consagração do altar do terceiro templo de Jerusalém, onde, segundo eles, serão apresentados os sacrifícios diários. Então já foi erguido um altar. É só começar. Já tem os utensílios. Já está tudo preparado para a construção do terceiro templo. Israel funciona há tempos como um termômetro do mundo. Quando a região... Deixa eu ver aqui. Israel funciona há tempo como termômetro. Quando a região está em paz,
o mundo fica em paz. Quando a região está em conflito, o mundo inteiro é afetado colateralmente por isso. Devemos estar atentos a tudo que acontece nessa parte do planeta, pois ela está ligada ao cumprimento das profecias bíblicas. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o mesmo o Filho, porém ele aqui nos mostra que os sinais da sua vinda ao mundo serão tão claros que aqueles que estiverem atentos espiritualmente perceberão e ficarão preparados. Infelizmente, as pessoas não se preparam para o fim e quando Jesus chegar, serão pegos de surpresa. E você está preparado? Será que você realmente está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Você já ouviu falar do arrebatamento? Por isso que as pessoas vão se desesperar. Já imaginou você de dentro de um avião e justamente aquele homem que está conduzindo aquele avião, justamente ele faz parte da igreja de Cristo. Quando Jesus voltar, a Bíblia fala que ele vai arrebatar a igreja dele. Ora, a igreja dele somos nós. E todo aquele que é a igreja de Jesus é porque faz a vontade de Deus. Ele não vive mais para este mundo. Ele sacrificou a sua vida deste mundo em prol a uma vida eterna, a qual você só consegue enxergar com os olhos da fé. Você só vai ter a salvação com os olhos da fé. Você só consegue enxergar a sua salvação com os olhos da fé e não com os lados físicos. Os olhos físicos só veem esse mundo. Se você olhar para o céu, você vai ver o céu, as nuvens, a lua, o sol, as estrelas, sinais nos céus, né? Se você olhar atentamente com os olhos físicos o céu, você vai ver até uma luzinha passando. Então são os olhos físicos. Mas aquele que tem uma vida com Deus, está dedicando a sua vida com Deus, ele consegue enxergar o lado espiritual, que é a salvação. E aí o que acontece? Quando Jesus chegar e voltar, ele vai arrebatar justamente essas pessoas que estão esperando por ele, que está esperando pela vinda dele e que não vai se assustar em momento algum, porque sabe que as profecias vão ter que se cumprir. Queira ou não queira, as profecias têm que se cumprir. Às vezes as pessoas mandam no grupo do WhatsApp, né? Vamos orar pelo aquele pastor, que o pastor vai ser condenado à morte porque ele estava pregando a palavra. Vamos orar para que isso não aconteça. Vamos orar pelo aquele povo, pelas pessoas. O Israel entrou em conflito, vamos orar. Nós não precisamos orar. Nossa, Jardel, você é grosso. Não. São profecias. Ela tem que se cumprir. A palavra de Deus tem que se cumprir. São profecias e está dito. Não tem como voltar atrás. E o arrebatamento é isso. Quando Jesus voltar, quem é de Cristo vai com ele. Vai simplesmente sumir. Já imaginou você de dentro de um táxi ou de um Uber? E justamente aquele condutor, ele é de Jesus. Justamente aquele condutor tem uma vida com Cristo Jesus. Aí Jesus vem bem naquela hora que você está ali. Quem é que vai conduzir aquele carro para você, sabendo que ele vai desaparecer na sua frente? Vai desaparecer na sua frente. O homem do avião que está conduzindo o avião vai desaparecer também. O maquinista lá vai desaparecer também. Por isso que
aviões vão cair com pessoas, vai morrer multidão, e dessas multidão ainda vai perder a salvação, porque quem estiver dentro daquele avião e é de Jesus, faz parte da igreja de Cristo, vai desaparecer também. Carros vão ficar desgovernados, aviões vão cair, né, sem seus pilotos, trem vão sair fora do trilho porque não vai ter mais nada que vai conduzir eles, ônibus batendo, carro atropelando, crianças vão desaparecer, porque são crianças que não têm pecados, né? Então os primeiros apareceram. Imagina as mães desesperadas. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Meu filho estava no meu colo, sumiu. Cadê o meu filho? Cadê? Mães grávidas. Já imaginou? Mães grávidas, esperando o filho ali, barrigudinha. De repente, até aquele feto vai desaparecer. É muito forte, pessoal. É muito forte. De repente você está aí no seu trabalho, você sabe que o seu colega, o seu trabalho é cristão, e se ele tem uma vida reta com Deus, de repente vai desaparecer na sua frente e você vai ficar. As pessoas vão se desesperar. E aí? Será que você está preparado? Vamos focar um pouco no Israel. Veja, agora nesse exato momento, não está acontecendo nada de errado, não é verdade? Está tudo em paz. Mas a hora que um virar casaca lá em Israel, pronto, já começa a aterrorizar os outros países. Um país vai querer apoiar, o outro país não vai querer apoiar, as Nações Unidas vão querer se intrometer no meio, haverá aquela discordância e concordância, vão querer se juntar, aí até o Papa lá, né, vai querer fazer acordo de paz, né? Aí vão pedir oração, vão clamar, quer dizer, começa o desespero. E isso é claramente que é um dos sinais dos fins, que é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Por isso que no livro de Mateus, no capítulo 24, 35, diz bem assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai passar tudo, pessoal, mas a palavra de Deus não vai passar. Essas profecias vai se cumprir. E nós temos que estar alerta com tudo. Rumores de guerras, terremotos e muitas coisas. Nós temos que estar atento. A construção do templo lá em Israel já vai começar a dar o início dela. E a Bíblia fala que essa construção, quem vai sentar é justamente o anticristo. Na realidade, o povo judeu está esperando a volta de Jesus. Jesus prometeu que iria buscar a igreja deles. Só que os judeus vão preparar esse templo porque eles acham que Jesus vai chegar, vai sentar naquele templo. Se não me falha a memória, existe uma coroa de ouro para colocar sobre a cabeça desse Messias. Eles não falam Jesus, eles falam Messias. Só que, na realidade, Jesus não vai nem botar os pés na terra. A terra está totalmente amaldiçoada, pecados demais, está suja demais. E desde quando que um santo vai conseguir colocar os pés? Por isso que quem vai assentar nesse trono será justamente o anticristo. E é aí que vai ocorrer também as grandes tribulações. E se eu fosse você, eu não esperava por isso. Se eu fosse você,
eu entregaria sua vida para Jesus de vez. Não interessa sua religião, meu amigo. Sua religião não é nada. A religião foi criada pelo homem, não foi nem por Deus. Porque o Deus que eu falo para você não é Deus de religião. Você pode dizer que a sua religião é isso, que é aquilo, não vale de nada. A doutrina pregada em suas igrejas não é nada. Ou você tem uma vida com Jesus, ou você tem uma vida com o diabo. De que adianta ser religioso? De que adianta dizer, eu sou crente, e perder a salvação? De que adianta dizer, eu sou católico, e perder a salvação? De que adianta dizer que você é da Umbanda, da Quimbanda, do Quixorombamba, é espírita, é isso, é aquilo, mas vai perder a salvação? Porque no dia do juízo final, todos vão prestar contas com Deus. Ou você acha que vai ter uma separação com plaquinhas da igreja tal, da igreja A, da igreja B, da religião C, da religião D? Errado. Cada um vai prestar conta de si, cada um por cada um. E eu duvido que a tua religião vai te salvar. Eu duvido que esse Deus que você se prostra vai te salvar. Eu duvido. Porque está escrito. O próprio Senhor Jesus falou. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá até o meu Pai se não for por mim. Para você se chegar até Deus, primeiro você tem que passar pelo Senhor Jesus. Por isso que nós, quando vamos orar a Deus, nós sempre falamos em o nome do Senhor Jesus. Porque além do nome dele ser tão poderoso, ele nos dá acesso direto ao trono de Deus. E como que a Santa A, a Santa B, a Santa C ou a Santa D vai te levar até Deus, sendo que não está escrito nada disso em nenhuma das Bíblias? Pode ter certeza disso. E aí, você está preparado? Fique atento, meu amigo, minha amiga. Fique atento, porque o fim está próximo. Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou dar continuidade com um dos sinais do fim. Nós vamos para o quarto sinal. Esse quarto sinal, nós vamos falar sobre fuga em massa. Aonde que o caos já se instalou na terra. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.